privilegiados, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Temos o privilégio de podermos servir a um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso e é importante que nós possamos, não só hoje, compreender o privilégio que nós temos de estarmos na presença do Senhor. O livro é Atos, tá, irmãos? O livro é Atos e nós vamos adorar o Senhor. Atos 5, tá? Acharam? Atos 5? Eu vou ler aqui, mas a ênfase é o 29, tá? Posso ler aqui? Atos 5, 28 e 29. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Atos 5, 28 e 29. Vamos meditar, meditação muito breve aqui, muito sucinta, a respeito do texto aqui, Atos 5. A gente temos as nossas convicções de igreja, e hoje eu estava conversando com a minha sobrinha lá, a Trick, e estava falando com ela falando que sou crente, mas eu tenho que achar um lugar para me congregar. Foi falando que tem muitos problemas, e eu falei, é fato, tem mesmo, mas você não consegue ver nada de bom, né? Assim, o problema vai ter. Jesus escolheu 12 apóstolos lá, 12 discípulos, e um era do mal. Sabe que Jesus errou na escolha? Eu falei para ela, a Bíblia vai dizer que Judas era ladrão, ele roubava, e no final ainda entregou Jesus para ser morto, ou seja, ele tinha um conluio com o assassinato. Mas quem que escolheu? Foi Jesus? Jesus escolheu, diabo, ele foi lá que escolheu. E você desce, você larga aí, vem para cá, tricoso, vem tal. Foi ele que escolheu. Tal qual quando Deus escolheu Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus. Deus ele vai chegar para Saul e vai falar assim: tenho eu me provido de um rei, inclusive é o mais bonito, o maior entre todos, o mais forte. Eu me provi, era segundo o coração de Deus, está lá no texto. E no final, Saul vira o que virou. Você entende? Problema vai ter em todo lugar. As dificuldades terão em todos os lugares. Os discípulos, aqui no caso dos apóstolos, pregando a palavra, eles tinham as dificuldades deles. Entre eles, se não falha a memória, se você pegar, acho que Atos 15, você vai ver que entre eles mesmos, acho que entre Pedro, Paulo e Barnabé, entre um e o outro, entre João, eles tiveram uma contenda lá, porque um queria descer para Chipre, o outro queria voltar nas igrejas que eles tinham ganhado para Jesus, enfim, tinha esses problemas. Eu falei para ela, meu, problema, vai ter. Que eu quero um pastor isso, para ser meu pastor tem que ser assim, assim, assim. Eu falei, vai ter problema. Você não vai encontrar, a menos que você morra e vá para o céu aí, ser o pastor Jesus. Bom demais. Agora aqui, ou a pessoa vai ser bonzinho, vai errar numa coisa, o outro vai orar mais, o outro vai orar menos, o outro vai ser meio chucro igual eu. Talvez eu às vezes eu acho o meu bruto, talvez não seja, né, pastor? É só eu que acho. Mas
Tem pessoas que vão ser mais cautelosas, outras pessoas vão ser mais emotivas, que é o meu caso. Vai ser chorão, tal, talvez eu não chore, mas cada um vai ter as suas virtudes e vai ter lá, meu mapa, seus defeitos. Não tem como. E era isso que nós estávamos falando, e deixei ela lá conversando com a Gabriela. Fui ler a Bíblia lá um pouco. É bom ler a Bíblia, né? E para você entender por que eu estou falando isso, porque ela busca uma condição que lhe seja favorável. Eu falei para ela: você não conseguiu ver nada de bom? Isso me faz lembrar, né? Assim, as pessoas não querem estar na igreja porque ela vê um defeito ali, outro aqui, mas está na empresa e está cheio de defeito e não sai. Também o miserável não morre, porque o mundo está cheio de defeito, e o infeliz também não morre. Então não há coerência naquilo que nós falamos. Na verdade, a pessoa não quer. É onde eu entro aqui no texto. Os apóstolos, eles foram presos. Se você começar a ler no 17, você vai ver que eles foram presos, pastor Gabriel, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, porque eles estavam ministrando a palavra de Deus. E eles foram presos, e de noite Deus foi lá e salvou, arrancou eles da prisão. E no outro dia eles estavam de novo lá pregando. Eles estavam aqui, e vou abrir esse parênteses para a gente entender. Eles poderiam parar. Eles poderiam parar com isso. Puxa vida, eles foram pregar. Logo que Jesus sai, eles foram pregar no mapa, e logo no começo eles já foram presos. Poxa vida, porque de repente você sai aí, sei lá, vou dar um pouquinho, Cícero e a irmã Valdenice, ou o Anderson e a Débora, sai aí para falar de Jesus e vão presos, e chega lá, toma um cacete danado, apanha. Foi preso. Aí amanhã solta, ou eu e a Nete, né? Os irmãos vivem muito mais crente que nós, que eu, no caso. Será que no outro dia eu vou estar com a porta da igreja aberta pregando de novo? Tudo estrupiado? Você está entendendo a questão? Onde eu quero chegar com essa ministração? Até que ponto eu estou disposto a pregar a palavra? E até que ponto eu estou disposto a viver o Evangelho? Eu não sei se você percebe, mas é duas coisas muito diferentes em pregar e viver. Eu não sei se você consegue entender isso. Porque pregar, Jesus disse assim, ó, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu preguei. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora, viver o Evangelho é diferente, porque você vai ouvir de Jesus assim, 20 benditos de meu Pai, possuídos a terra que vos está preparada antes da fundação do mundo, ou a cidade, vai depender da tradução, do que você quiser. Você entende que pregar é diferente de viver o Evangelho, porque para viver o Evangelho precisa acontecer essa simbiose, essa conectividade. Tem que ter uma conexão profunda e íntima com relação ao Evangelho de Jesus. Não é só pregar, porque muitos pregaram e abandonaram. Quando a perseguição chegou, fugiram. Quando a dificuldade chegou, foram embora. Eu não lembro agora, acho que era 500 pessoas aproximadas que ficaram lá em Jerusalém no templo. Acho que 380 foram embora, ficaram só 120. É isso, pastor? Ajuda eu. Você entende que logo no começo houve uma defasagem muito grande, praticamente assim de cabeça, uns 72%, não sei, assim de cabeça. Logo no começo, e não tinha luta, só tinha a espera. A espera na vida do crente é algo terrível. Porque quando você espera,
pastor, da espera, tem que estar imbuído da esperança. Só tem uma coisa, irmão Francisco, mais forte do que a morte nos nossos dias e na nossa vida: a esperança. Porque nada vence o medo da morte, a não ser a esperança. Porque quando a angústia da morte vá até você agarra as suas forças onde? Na esperança. Aí eu vou ficar curado, minha mãe vai ficar curada, meu pai vai ficar curado, meu filho vai ficar curado. A esperança, ela consegue superar o medo da morte. E isso é até bíblico, há alguns filósofos que falam, mas se você pegar lá na Bíblia, Isaías, acho que 55, vai dizer: na tua comprida viagem você cansou, passou prova, dificuldade, mas não perdeu a sua esperança. O que procurava você encontraste. Atribuíram isso a um filósofo aí, que é depois de Cristo, né? Aqui 200 anos atrás, está lá na Bíblia, irmão. Não é filosofia, nada, é Bíblia. A esperança. Por isso que em guerras, o que mais eles lutam não é para tirar o medo, porque depois que você está na guerra, você perde a sensibilidade do medo. O medo pouco se importa, mas quando arranca a esperança, aí ele consegue tirar o combatente daquilo. E é assim que o inimigo tem trabalhado, Jonas. Ele tem arrancado a esperança da vida da igreja, e as pessoas estão vivendo sem esperança em Cristo. E aqui no texto você vai ver que quando eles saem, que eles são chicoteados, que eles voltam lá e tornam a pregar. Acho que Gamaliel vai dar um conselho lá aqui no texto, vai dizer assim: gente, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai dizer que lá no tempo apareceu um tal de Teudas, né? Acho que é isso. Que há um tempo apareceu Teudas, juntou-se 500 pessoas, morreu Teudas, dissiparam o povo. Depois Cleopas, se não falar o nome, apareceu, enfim. E ele vai dizer assim: olha, não luta contra essa obra, porque se essa obra for de Deus, vocês não vão estar lutando contra os homens, mas contra Deus. Eu vou ver aqui, trique. Depois vocês dão uma lida no texto aí, vocês vão ver. Porque o que acontece? Quando eles saem da prisão, que Deus tira eles da prisão, a Bíblia vai dizer aí que realmente as sentinelas estavam na porta, os guardas estavam na porta, mas os prisioneiros não estavam lá dentro. Há outro aprendizado para você. Não é emocional, não quero mexer com o seu emocional, só quero que você entenda. Ainda que as portas estejam fechadas, ainda que as pessoas estejam te oprimindo, se Deus quiser tirar você de um lugar e levar para o outro, Ele vai fazer. Isso se aplica em tudo. Aplica na igreja, aplica no emprego, aplica na cidade, aonde quer. Enquanto você estiver dentro da vontade de Deus, enquanto você procurar viver segundo os quesitos de Deus, Deus vai sempre cuidar de você. Não quer dizer, irmão Anderson, que uma hora ou outra nós não seremos apedrejados. Não quer dizer que uma hora ou outra o inimigo vai se levantar. Isso não quer dizer. O que importa é que estes homens aqui, eles viviam o Evangelho. Eles não só pregavam o Evangelho, mas eles estavam vivendo o Evangelho. E viver o Evangelho é quando você começa a entender isso. Perseguiram Jesus, vamos perseguir também. Mas uma coisa eu sei: Jesus venceu todas as coisas, então eu também vou vencer. O segredo está na vivência que você tem com o Evangelho. Você vai ter problemas? Vai. Do nada, vai brigar lá dentro de casa? Vai, pode acontecer. Vai ficar bicudinho? Pode. Problema? Vai. Mas você não vai fugir do problema. O que você tem que entender como cristão é que o inimigo pode se levantar, e muitas das vezes, eu estava falando para a sobrinha lá, que existe a questão do mal, que é o que a pessoa faz por ser maquiavélico. Existe a questão de ser ruim, pela natureza pecaminosa que nós temos. Temos que entender o que é ser ruim e o que é ser mal, de ser maquiavélico, aquele que planeja, aquele que projeta em fazer o mal.
Agora existem pessoas que é ruim, natureza ruim, pessoas que são difíceis, e de repente, você num dia igual hoje de domingo, acabou o almoço, você pensa assim, agora estou em paz, tranquilo, com o bucho cheio, arrumar, e acontece uma contenda dentro da sua casa, por nada, por coisa boba. E aí você chega no culto pensando, meu Deus do céu, que situação. O importante é que você está aqui hoje, para poder receber um alívio de Deus, entender que Deus continua no controle, que uma hora ou outra você pode até ser lançado dentro da prisão, assim como foram os apóstolos, mas mesmo que o inimigo pegue você, coloque você lá dentro da prisão, tranque, Deus é poderoso de mesmo com a porta fechada, arrancar você lá de dentro, e o diabo vai ficar pensando assim, eu coloquei ele lá, agora eu vou acabar com esse casamento, eu vou acabar com esse crente, eu vou isso, eu vou aquilo, e de repente, você está onde? Livre, leve, solto, e falando do amor de Deus. Sabe por quê? Porque não é pela pregação, mas é pela vivência do Evangelho. Não está relacionado em você só pregar, mas está relacionado em você viver o Evangelho. E aqui os apóstolos foram lá e pegaram eles novamente e açoitaram eles, bateram neles, e eles saíram, irmão Marta, dando glória a Deus. Eles saíram felizes, porque agora eles tinham sido sofridos, eles tinham sido chicoteados lá, por causa do amor do Senhor, eles se consideraram indignos disso, mas lá estavam eles. O que eu quero que você entenda, que quando os sacerdotes chamam eles, já que eles saíram com a ajuda de Deus, agora eles vão buscar onde? No altar. Eles estavam lá pregando. Deixa eu ver aqui. Trique, tac. Estava lá. 25 vai dizer, e chegando um anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes da prisão estão no templo e ensinam o povo. Como aqui uma aplicação para mim e para você. Tem um negócio aqui no texto, é muito simples, acho que você já viu isso. Eles estavam no templo. Eu não vou falar aqui, dentro dessa aplicação para a minha vida, para a nossa vida, do físico, e nem do lúdico, que não precisa, mas do espiritual. Porque o lúdico a gente já tem o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, tem o presente que você dá lá, aí ganhou um fusquinho. Quem comprou o fusquinho? Não foi na farmácia? Não foi numa agência? Comprou um fusquinho ali na farmácia. Quase que eu abro lá dentro e vejo se tem um cataflão, alguma coisa, né? Mas comprou um fusquinha na farmácia. Se fosse uma Kombi, dá para você, cara. Mas não era uma Kombi, um Fusca. Uma mulher, quem sabe lá dentro não tem lá um Dorflex? Vai saber. Não estou falando do lúdico. Nós não precisamos. Mas eu estou falando do espiritual. Sabe onde foram encontrar aqueles homens? Dentro do templo. Aqui, se você olhar, irmão Ricardinho, está falando de intimidade. Está falando de onde você deve estar, de onde a sua vida precisa estar, de onde a minha vida tem que estar. Ela está dizendo para mim, Jonas, que a minha vida precisa estar no altar de Deus, no templo de Deus. Eu preciso estar guardado. Lá no Salmo 91 vai dizer assim, e as asas do Altíssimo te cobrirá. Nós precisamos estar guardados em Deus. Aleluia. Nós precisamos estar fazendo algo. Glória. E agora de repente, quando a dificuldade chega até aqueles homens, onde eles estão? Na presença de Deus. Irmão, irmã, é importantíssimo onde você tem estado. Será que nós estamos no altar de Deus? Será que nós estamos na comunhão da qual Deus quer? Porque de repente a angústia pode bater na sua porta, de repente a tribulação pode bater na sua porta, de repente a perseguição pode chegar até você, e a sua vida, ela está no altar de Deus? A minha vida está no altar de Deus?
nossa vida espiritual? Até quando nós vamos viver da vida como quer que se viva? Hoje o pastor José Geraldo de Brito falou assim: é importante você convidar Jesus para dentro da sua casa. Você vai ouvir Jesus, Jesus vai falar com você, que foi o que ele fez com aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús. Foram falar e falaram: por acaso nosso coração não estava ardendo? Não estava. Mas a história do texto vai dizer assim, que Jesus faz de conta que vai mais longe, mas eles pegam e convidam Jesus para entrar. Então, você só está ouvindo a palavra, está caminhando, mas Jesus nada para dentro da sua casa. Você entende isso? A importância que é em você sair da teoria e viver a prática. Você consegue compreender isso? Quando você entender que não pode viver de teoria, o evangelho vai ser melhor. Quando eu entender que não basta só eu ler, sem praticar, o meu evangelho vai ser melhor. Quando eu entender que não basta só cantar, fica Jesus, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. Entende isso? Quando eu entender, pastor, que eu não posso abrir mão, que eu não posso deixar Jesus ir. Quando eu entender que a teoria, ela não pode se aplicar à vida do cristão. Quando nós entendermos que Paulo está dizendo assim, ó, o evangelho que eu prego não é de palavra, mas é um evangelho de poder do Espírito Santo. Quando nós entendermos que não basta só estar na igreja, tem que estar dentro da vontade de Deus, tem que estar no templo de Deus, não é estar nas 4 paredes, mas é estar no centro da vontade de Deus. Quando eu entender que importa antes obedecer a Deus do que aos homens, o evangelho que eu vivo será um evangelho de poder do Espírito Santo, porque o evangelho de Jesus, ele é transformação de vida, ele é mudança de caráter. O evangelho de Jesus é paz em meio à guerra, o evangelho de Jesus é transformação, o evangelho de Jesus é você entender que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Eu preciso entender isso, e para eu entender isso eu tenho que sair da mediocridade. Eu tenho que sair da nota 5. Ah, tá bom, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu oferto. Uns não dão nem dízimo, nem oferta, nem da glória, vai na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas não é assim. Qual é o tipo de evangelho que você vive? A perseguição, ela pode bater na sua porta, as dores podem chegar até você, e onde é que você vai estar? Onde que nós estamos com a nossa vida, pastor Gabriel? Onde que a minha vida, que a nossa vida está? Se você pudesse olhar, se Deus tirasse você hoje, pegasse você aí, pegasse a sua alma, sei lá o que ele vai pegar, tirasse você de você, para que você pudesse ver a sua vida espiritual, onde que Deus ia te mostrar e onde você estaria? Onde estaria o teu coração? Porque, como é que é o texto lá? Onde está o seu coração, está o seu tesouro, está o tesouro do seu coração? Como é que é, pastor? Mateus 6. Crente, né, irmão? Crente não esquece, não. Os atribulantes igual eu, não tem nada. Só Jesus. Onde que você ia ver o seu coração? Se Deus pegasse o pastor Marcelo hoje e falasse, ó, infeliz, eu vou te mostrar onde tu está, miserável. Onde que eu ia me achar? Se Deus levantasse o pastor Gabriel, do obreiro a gente pode falar, né? Pegasse o diácono antes, esses dias ele ficou murmurando, pastor, por que você me trata assim?
você mesmo, varão. Eu gosto de pegar no seu pé. Ele vai pegar agora, ele vai pegar e vai levantar, gente. Onde que o Anderson vai ver o coração dele? Onde que o evangelista vai ver o coração dele? Porque aonde tiver o teu coração está o seu tesouro. O seu coração está onde? Eu sei que está aí no peito, mas onde está? O seu sentimento. Onde você ancorou a sua alma, onde você colocou a sua vida. Porque ali está o seu tesouro. Onde que nós estamos? Aleluia. Será? Onde que a irmã Marta ia ver? Puxa vida, eu não acredito. Uns ia pegar, vai estar agarrado, só porque canta. Outro ia estar agarrado no carro, segurando a carteirinha. O outro ia estar segurando o emprego. O outro ia estar segurando a angústia, a mágoa, a tristeza. O outro ia estar segurando a prostituição. O outro ia estar segurando a lascívia. O outro ia estar segurando o pé de Jesus. O outro ia estar agarrado na cruz de Cristo, com Jesus e tudo. Cada um ia estar no canto. Mas onde você estaria? Se Deus mostrasse agora, Senhor, vá! Onde que o Jonas ia ver? Onde que eu ia me ver? Onde que é? Ali ia se ver. Você entende? Esses homens aqui, eles estavam dentro do templo. Aqui na nossa aplicação, estamos falando daquele que está fazendo a vontade de Deus. Não foram encontrados na rua. O texto é claro. Eles estavam dentro do templo. Aqui a gente vai subentender que eles estavam, nossa hora, 7h58. Eles vão entender. Nós vamos entender pelo texto, pastor, que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Agora, a brinquinha vai tirar sua paz? Menos, irmão. Deus te deu muito mais. Deus te deu muito mais graça. Não abra a mão da bênção. Não permita que o inimigo entre dentro da sua casa e roube a sua paz. Profético. Você entende o que eu estou dizendo? É por isso que eu falo, eu converso muito com esse negão aí. Aí ele vai me contar uma coisa que Deus já falou comigo. Aí eu fico fazendo de conta que eu nem sei. Aí é bom assim, né? É pra mim que sabia, porque eu não sei, Deus gosta de falar comigo, contar os trem pra mim. Eu só fico quieto. Igual agora, da contenda. Deus já falou. Então, o que você precisa fazer, meu nobre? Entenda. O inimigo, ele vai querer sempre tirar você da presença de Deus. E de repente, ele vai ver que você tem feito de tudo para que as coisas fluam. Muitas das vezes até maquiando. Ouve aí que é a revelação. Até maquiando, passando um blush. Passando um blush lá, o que tem mais? Rímel tem? Olha disso, está passando os trem lá. Para dar aquela maquiada, por aquele passa, toma aquela sobrancelha com quase 3 centímetros lá, desse tamanho. A pessoa não vê nem ficar com o olho aberto, porque a sobrancelha está pesando. Se olha na rua, as mulheres estão andando assim. Tropeça direto, você não sabe mais. Porque tem a sobrancelha que o negócio desse tamanho, que está pesando. Irmão. Aí eu estava vendo, eu não sei na onde que eu estava vendo, e a mulher lá, e com criança no colo lá. Daqui a pouco o bebezinho tuchou assim, aí caiu assim, ficou aquele trem se malandrando. Esse aqui é Sirius que chama? Vou colocar esse nome agora? Ah, não. E tem essa outra sobrancelha de tatuagem que eu sei. Eu não quero nem falar da renda. Não vou nem falar. Tem umas cantonas assim, né? Aqui tem feio demais. Nossa! O que você não faz, pastor? Você acha que eu preciso? Mas só que nós não pode fazer daqui, fazer branco para a pessoa ver. Se
desfazer da cor do cabelo, ninguém vai ver, não vai adiantar nada. A sobrancelha branca assim, ó. Um amigo, como é que é o nome? É sobrancelha mesmo, né? As pessoas estão muito preocupadas com isso. E a gente vai, e você vai tentando, ó, olha a revelação. Aí você está lá maquiando as coisas da sua casa, cara. Meu irmão, acorda. Ó, não é maquiagem, é cara limpa. Não, isso aqui, ó, vamos melhorar. É difícil? É difícil. Mas tem que, ó. Vai se entendendo. Agora não deixa o inimigo roubar. Não deixa o inimigo destruir. Porque ele veio para roubar, matar, nada de blush, meu irmão. Nada de blush, pelo amor de Deus, nem vinho, nem pó de arroz. Pode pó de arroz também? Quê? Pó translúcido? Oh, que nome bonito para ser pó de arroz, né? Translúcido. Essa menina é um gente. Ah, não, leite. Você entende que tem coisas que não dá para maquiar. Tem coisas que tem que ser real. Tem que ser real. Porque Jesus é real para a nossa vida. Eu não sei como que a angústia te pegou. Eu não sei como que a luta chegou. Mas aonde você está? Onde é que estava o seu coração? Onde estava o seu coração quando o problema veio? Ei, estava lá, dentro da vontade de Deus, porque eles estavam dentro do tempo, por isso que eles têm autoridade para olhar e dizer: ei, importa obedecer a Deus, a minha obediência eu devo a Deus. Mas eles estavam, pastor, se você aplicar de uma forma espiritual, dentro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. E onde que você e eu estamos? Se hoje bater na nossa porta, onde nós estamos? Será que nós temos essa moral, essa autoridade para olhar e dizer: ei, o que importa para mim é obedecer a Deus. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da prisão, não importa onde o inimigo te coloca. Deus te tira de lá com porta fechada, com sentinela, com tudo trancado.